Boa noite, Edna. Seja bem-vinda ao nosso curso, Edna. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada, professor. Claudete, Boa Tatiana, noite, Luiz professor. Fernando. Boa Boa noite. noite. Rosilene, Navegantes. Zeca, eu não sei exatamente quem pelo nome aqui, mas eu suponho que seja a Maria José, né? Maria José Dourado. Rosilene, boa noite. E aí, o que é que vocês estão achando do curso? Estão aproveitando? Estão estudando? Como é que está aí? Tá bom, professor, para mim o curso. Estou Tá, né? estudando, Que prestando bom. atenção. Que bom que vocês estão gostando. Vocês me escutam direitinho? Tá tudo bem? Tá dando para escutar direitinho? Escuta. Tá bom, Qualquer coisa vocês me dêem um retorno, tá bom? Para a gente poder melhorar. certo. Eleni, boa noite. Boa noite, Luciana, Érica, Ana Maria de Fátima, a Soraya, a Valneide, a Lurdiane, a Mentinha, a Savina, boa noite. Aguardando aqui enquanto entra aqui mais Boa uma noite, parte professor. importante da nossa turma, né? Estava assistindo Boa aqui, gente. noite. Boa noite, Sabino. Estava assistindo aqui um julgamento do STF super, super importante. Por favor, não vejam por lado político, né? É uma notícia que é muito importante para, no contexto nacional, né? Que vocês entendam. Todo aquele julgamento que o Lula passou, né? Que o ex-presidente Lula passou, ele agora foi desfeito, né? Pelo STF, né? Como se tivesse começado tudo de novo, né? Como se não valesse aquele julgamento que ele sofreu, né? Foi preso e tudo, e é como se não valesse, né? Vocês podem acompanhar pelo noticiário aí, vocês vão, vai ser com certeza a notícia, digamos assim, de hoje para amanhã, vai ser a grande notícia, né? Fora, claro, a questão da Covid, né? Que a gente está vivendo, isso aí é inevitável, mas no cenário nacional, né? Essa discussão ela vai tomar ainda grandes proporções, né, de hoje para amanhã e com certeza até as eleições do ano que vem, porque ela de fato afeta de uma maneira geral o cenário político do nosso país, né? É como se o ex-presidente Lula estivesse zerado de processo, tá? Agora vai ter que começar tudo de novo do zero. Então, boa noite, Joyce. Boa noite. Rosinha, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, professor. Boa noite, a dona Antônia Veras. Eu estou dando aqui boa noite. Eu vou tentar aumentar aqui a quantidade de pessoas que aparecem na minha tela. Por enquanto só eram 16. Agora eu vou colocar para 49. Nós temos, por enquanto, 33 pessoas, tá, na aula. Eu vou aguardar mais um pouquinho, porque agora que são 18h30, tá? O pessoal vai entrando aí para ninguém se perder, né? A gente vai aguardar uns momentinhos. Vocês gostariam de falar alguma coisa? Pode ficar à vontade, tá bom? Eu estou aqui para escutar vocês. Eu, como também sou o coordenador do curso, né? Digamos assim, eu posso ouvir aqui vocês, ter o feedback de o que vocês acharam dessa primeira semana de aula, apesar de eu acompanhar sempre no grupo, né? O que vocês colocam, os comentários de vocês. Muito bacana esse retorno de vocês. Boa noite, Sirlene. Seja bem-vinda, tá? Ao nosso curso. Nós temos aí umas 3 colegas que entraram do final da semana passada, né, para o início dessa. É muito bacana que o nosso curso tenha ganhado essa proporção e a gente quer retribuir com qualidade, na verdade, né? Boa noite, Maria, tudo bem? E
E é isso, a gente gostaria muito de ter esse retorno de vocês, porque ele é fundamental para que a gente possa pensar em outras edições, né, em outros concursos. Inclusive, quando eu começar a aula com vocês, a primeira coisa que eu vou falar, né, na verdade, a segunda coisa, que a primeira coisa vai ser só a gente comentar um pouquinho sobre as questões que eu deixei para vocês responderem em casa, tá? Porque eu sempre vou fazer esse feedback com vocês sobre as questões, tá? Então, a gente preza muito para essa qualidade, eu sempre converso com os professores, saber como é que tá, né? Sobre a preparação deles, preparar o material antecipadamente, enviar antecipadamente, né? Para que vocês tenham acesso, possam acompanhar as aulas, né? A gente preza muito por isso. A gente tem consciência de que a gente precisa melhorar ainda muito, porque, na verdade, é o primeiro projeto que a gente está fazendo para cursinho mesmo, né? Dessa turma que está desenvolvendo esse trabalho, né? O Marcos Ambrósio é o único que já tem experiência com cursinhos, né? De dar aula em cursinhos. O restante, já deu aula em faculdade, a gente dá aula em escola há muito tempo, né? Mas em cursinho mesmo está sendo a primeira experiência, está sendo uma experiência muito exitosa, muito desafiadora. Aí, com certeza, a nossa maior esperança é que, ao final, quando surgir o concurso, seja de Granja, seja em qualquer outro lugar, que vocês façam e sejam aprovados. Inclusive, eu vou compartilhar aqui com vocês uma conversa que eu tive com, com a Luzia, lá de Timonha. A Luzia está aí, a Luzia? Alô, Luzia? Se você estiver aí, pode falar, tá? A gente conversando, né, e trocando uma ideia sobre essa questão de participação em concurso e tal. Inicialmente, o nosso cursinho, ele tinha por finalidade preparar vocês, ele tem por finalidade preparar vocês, claro, para o concurso de Granja, né? E aí fica essa questão, mas o edital vai sair, não vai sair, não sei o que e tal. E aí eu conversando com a Luzia, né, e a gente trocando umas ideias, e a gente, é assim, concurseiro é igual jogador de futebol, tá? Você não pode esperar apenas para jogar uma partida de futebol na sua cidade, não. Você tem que, muitas vezes, se destacar para outras cidades, sabe? Para jogar contra outros times, contra outras equipes, conhecer jogadores diferentes, conhecer estratégias diferentes, sabe? Conhecer pessoas diferentes. E tudo isso faz parte. E outra, você vai ganhando experiência. E um dia vai chegar a sua vez, tá? Um dia vai chegar a sua vez de você ser reconhecido. Né? E esse reconhecimento, ele vai ser com uma aprovação. Então, não adianta você ficar, gravem bem isso, não adianta você ficar se preocupando, se martirizando, só o concurso de grande. Gente, eu estava olhando edital é só o que tem, tá? De concurso para esse ano. E em municípios, aqui no estado do Ceará, tem alguns que estão em suspenso, justamente devido à pandemia, que assim que passar a pandemia, tanto o de Granja como os outros, tem que acontecer, tá? E se forem em períodos diferentes, o ideal é que nós nos planejemos, né, para participar desses concursos. Como é que a gente faz isso? Tem que fazer parte da sua programação de vida. Sabe, você tem lá um fundo de reserva, fazer uma poupançazinha, não necessariamente essa reserva vai ser só para você participar de concurso, não. Ela pode ser para outras coisas também. Mas vai que, de repente, coincide de abrir um edital no concurso lá em Forquilha, por exemplo, lá em Acaraú, lá em Cruz. Aí você, professor, eu vou mudar da minha cidade, eu vou sair da minha cidade. Não sei. Vai que é uma oportunidade de você mudar de vida, sabe? De você mudar de hábito, de estilo de vida, sabe? Enfim, é um mundo diferente, é um novo mundo para você. E aí você se planeja, você se organiza, e quando surgir a oportunidade, você vai lá, se inscreve, no dia você pode se juntar com outro curso de tal lugar, tá? Vai ser bacana. Embora a gente não passe, vai ter a experiência. Olha, o aprendizado é muito maior do que qualquer outra coisa, tá? Ele vale muito mais do que qualquer outra coisa. Então, assim, eu sugiro que vocês se organizem nesse sentido, né, de procurar sempre, né, se organizarem para participar de outros certames também, não só do certame na sua cidade, né, esperar não só pelo certame que vai haver na sua cidade, mas para de outras cidades também, porque
essa experiência, ela é muito valorosa, tá? Essa experiência, ela não tem preço, certo? E aí fica aquela expectativa, você fez a prova, tá? Aí espera sair o gabarito. Quando sai o gabarito, você fica naquela ansiedade, meu Deus, quantas questões eu acertei, não é não, Rosinha? Como é aquela ansiedade de você, Com sabe, certeza. falar. Até É nos muito simulados legal, a gente fica desse jeito, vendo a é muito porcentagem louco, de cara. acertos em cada simulado. É como eu estou falando, não tem preço, entendeu? Imagine você fazer um concurso, e aí quando você sai, vai sair o resultado, vê lá o seu nome entre os aprovados. Poxa vida, cara. Aí você fica naquela, aí sim, não é na sua cidade e tal, aí você fica naquela, e agora, meu Deus? O que é que eu faço da minha vida? Né? Mas você teve a opção, embora você não queira, mas você teve a opção, teve nas suas mãos. E isso foi uma conquista sua, né? Então, por isso que eu digo a vocês, repito, valorizem esse momento, tá? Se programem, tá? Estudem, estejam sempre atentos ao que está acontecendo em volta de vocês, certo? Que isso é que faz com que a gente cresça, isso é que faz com que a gente tenha valor de verdade, tá? Então, eu acho que nós já temos 65 pessoas aqui, né? Já são 6h38. A gente vai dar início aqui, tá? Nosso conteúdo. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre. Eu vou começar aqui. Eu vou compartilhar o material com vocês, tá? Enquanto a galera vai entrando, eu vou compartilhar o material. E a gente vai trocando ideia aqui sobre alguma coisa que, porventura, role paralelamente à nossa discussão, tá bom? A aula está sendo gravada, como vocês sabem. Quando vocês vão entrar, ela pede uma autorização, né? Pede uma autorização, não é isso? Sim. Perguntando se você aceita, né? Entrar com a aula sendo gravada, não é? Tá só abrindo aqui o documento, gente. Caderno e caneta na mão, fazendo, tá? Só compartilhar aqui. Tá compartilhando, gente. Já. Só aguardar e aparecer para vocês, tá bom? Apareceu alguma coisa para vocês ou ainda não? Sim, já apareceu. Sim. Beleza, beleza. Aí, pessoal, é o seguinte, eu vou colocar na minha tela aqui do PowerPoint qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês liguem o microfone de vocês e falem, porque não dá para me ver o que vocês falam no chat quando eu estou com... Como? Minha voz está cortando? Geralmente, esses cortes, eles são relacionados à internet, tá? Essa internet, ela pode ser... Tá cortando para todo mundo, gente? Como é que tá aí? Não, para mim não Me tá, falem não. aí. Tá não, né? Não, o meu tá perfeito. Acho que a Pronto. internet de Para cada mim tá pessoa. ótimo, viu, professor? Vai depender da internet, da localidade que você está, certo? Infelizmente, o clima interfere, né, na internet. Tem internet que é via rádio ainda, dependendo da localidade. Tem internet que é fibra ótica, que já a informação já chega mais rápido, né? Tem esses detalhes que fazem com que haja essa interferência. Tudo bem? Mas quando cortar, você pode pedir para repetir, não tenha medo não, tá bom? Seja eu, seja qualquer outro professor. Professor, cortou aqui na hora que você estava explicando isso aqui, você pode repetir? A gente volta, repete, porque a intenção é que vocês aprendam, independente de pressa. A gente não tem pressa aqui. A questão é que vocês aprendam sobre aquilo que a gente se propôs
a ensinar, tá certo? Então, vamos lá. Aqui, o professor que vos fala, o professor Gustavo, como já me apresentei na primeira aula, né, para aqueles que, porventura, entraram depois, mas, de qualquer forma, né, já entraram em contato comigo, já sabem meu nome, então isso é tranquilo. Bom, gente, eu vou fazer uma revisada aqui rapidinho com vocês sobre as questões que eu coloquei lá para vocês, tudo bem? Eu coloquei 2 questões subjetivas e 3 questões objetivas. O que é uma questão subjetiva, o que é uma questão objetiva? Para quem não sabe, uma questão objetiva é uma questão que tem as opções claras e objetivas em relação ao questionamento apresentado, tá? Que no caso, como por exemplo, eu coloquei aqui, né, um questionamento sobre o método de estudo, né, que explora, pergunta, lê, rememora e repassa o que foi estudado, né? Como é que é denominado esse método? Vocês saberiam me responder? Qual método é esse? Que trabalha essas 5 etapas: explorar, perguntar, ler, rememorar, repassar. Qual é esse método? Robson. Método Robson, perfeitamente. Esse questionamento, assim como os outros, estão lá, tá? No material que eu compartilhei com vocês, no fascículo que eu compartilhei com vocês. Ok? Foi tranquilo aqui, gente? Mesmo quem entrou depois, tem alguma dúvida? Na aula passada, a gente tinha trabalhado sobre a questão dos métodos de estudo. E o método Robson é um dos métodos de estudo apresentados, tá certo? Mais uma vez, revisando sobre o método de estudo, falando sobre o método Pomodoro. Ele consiste em quê? Tá? Aí a opção A, fazer mapas mentais, escrever à mão, elaborar questões do conteúdo estudado. Vamos só fazer um exercíciozinho aqui. D de dado. Pronto. A opção é a resposta aqui é a letra D de dado, tá? O método Pomodoro, ele consiste em você estudar concentrado por 25 minutos ou 50 minutos e, respectivamente, você dá um descanso de 5 ou 15 minutos, tá? O método escrever à mão se trata do escrever à mão, elaborar questões se trata da elaboração interrogativa, tá? Do resolver questões é resolução de questões. Então, não tem muita dúvida, tá? Em relação a isso aqui. São métodos. Vejam bem, gente, eu não estou dizendo que você vai utilizar no seu estudo apenas um método, tá? Eu estou reforçando que você pode usufruir de todos esses métodos apresentados. E a última questão objetiva que eu coloquei foi as vantagens do método de escrever à mão elas têm como principais vantagens o quê? Ser mais rápido do que digitar. Colabora para a memorização do que se está escrevendo. Exatamente, ou seja, o benefício aqui, tá? A vantagem aqui é que você, ao escrever, tá? Você vai colaborar para memorizar esse conteúdo, gente. Aquilo que você está estudando. Então, não deixe de lado esse método de escrever à mão, fazer mapas mentais, tá? Claro, todos os outros métodos são importantes, mas esses métodos, eles são muito importantes para você reforçar, tá, a sua aprendizagem e ter um retorno mais seguro. Tá? Então, essas foram as 3 questões objetivas. Eu coloquei 2 questões subjetivas, tá? E, dentre elas, tem a fazer um mapa mental, eu acredito que vocês tenham feito, não é isso? Fizeram, Eu tenho né? aqui um monte. Pronto, excelente, tá? Você não precisa mostrar nada. É só para saber, realmente, é importante que vocês aprendam a fazer o mapa mental, certo? Cada um de vocês tem um jeito de fazer o mapa mental, mas tenham em mente que no mapa mental você vai colocar as principais informações daquilo que você está estudando. Não adianta você encher ele de informações e, no final, você não saber, tá, o que de fato você queria daquele conteúdo. E se for preciso, você faz 2, 3 vezes, tá? Repete várias vezes seguidas, até chegar no ponto ideal. Não, agora eu entendi. O mapa mental, ele tem esse objetivo. Você pega um conteúdo e vai testando.
certo? Até você perceber, não, ó, a ideia é essa. Então, não deixe de fazer, tá? E aí é o seguinte, certo dia eu conversando com a Rosinha sobre a questão dos... Na verdade, a Rosinha, né, a gente trocando umas ideias sobre a banca Consulpan, né? Dos concursos que ela organiza no Ceará e em outros estados. E aí eu fui fazer um estudo, fazer uma pesquisa sobre os últimos concursos organizados por essa banca, tá? E eu encontrei, basicamente, aqui no Ceará, né, pode ter mais, eu encontrei basicamente esses 5 mais recentes. Vocês estão vendo esse mapa mental que eu criei aí, gente? Sim. Deu para vocês entenderem ele? Aqui no centro nós temos o quê? A banca, com Supão. O que é que eu queria aqui? Quais são as informações que eu queria apresentar para vocês? Eu queria apresentar os concursos, as cidades e quais os conhecimentos voltados para conhecimentos gerais desses concursos organizados por essa banca, tá? E aí eu encontrei, como vocês podem ver aqui, lá em Viçosa do Ceará, em 2018, essa banca organizou o concurso de lá. Tem como aumentar o tamanho da letra, tá pequeno. Aumente a sua... Eu acho que dá. Deu certo? Na tela? Ainda tá embaçado. Dá o zoom na sua tela. Deixa eu... Peraí. Só um minutinho. Já sei que Se tá embaçada é eu vou por conta fazer da aqui. internet dela, não é não? Porque pra mim Pronto. aparece normal. Pode ser também. Mas agora, olha se melhorou. Pronto, melhorou. Melhorou? Perfeito. Então vamos lá. Ó. Em 2018, essa banca, Consulpan, organizou o concurso de Viçosa do... Quais foram as disciplinas cobradas por essa banca nos conhecimentos gerais do concurso? Tá? Na parte de conhecimento geral, o concurso de Granger, o último concurso de Granger, né, que teve em 2014. Está aqui. Língua portuguesa, matemática, informática, tá certo? Já em 2019, essa banca organizou o concurso de Quixeramobim, na parte de conhecimentos gerais. Desses conhecimentos. E para cargos de nível superior, também são 20 questões. A diferença é que, no caso dos de nível superior, questões específicas, que no caso são 30. E no caso de nível médio, a quantidade de questões, em geral, são 20. Ou seja, ao total são 40 questões divididas entre 20 específicas e 20 de conhecimentos gerais para nível médio. E para superior, nós temos 30 de conhecimentos específicos e 20 de conhecimentos gerais, tá? Já lá em Eusébio, no município de Eusébio, em 2020, essa banca também organizou o concurso de lá. Lá ela cobrou português, matemática, informática, direito constitucional e administrativo, tá? Lá em Cascavel, em 2020, ela cobrou português, direito administrativo e constitucional e didática somente para professores. Já em Assaré, em 2020, olha aí, cobrou somente português e atualidades. Ou seja, na verdade, nós estamos trabalhando aqui na hipótese mais ampla, tá, do que ela poderá cobrar. Inclusive, eu quero dizer para vocês que dentro da atualidade, gente, nós vamos trabalhar a Constituição também. E vocês já vão ver alguns pontos importantes hoje, tá certo? Nas próximas aulas, sempre a gente vai estar trabalhando alguma coisa voltada à Constituição. Vou preparar uma aula posteriormente. Oi? Pode falar. Talvez essa pergunta eu pudesse fazer até para a professora de Direito Administrativo.
administração, no caso a prefeitura, depois de, lá no processo licitativo, escolher a banca, ela pode, tipo, dizer para a empresa o nível que ela quer de prova, tipo, eu quero um nível máximo, faça uma prova bem difícil, ela pode fazer isso? Pode, pode. Inclusive, provavelmente, eu não sei se já vai estar na licitação essa questão. Tá? Se ficar subtendido, ela pode chegar para a banca e exigir ou mais um nível mais elevado ou mais básico, tá certo? Vai ficar realmente a cargo da administração pública. Isso pode estar documentado ou não, tá? Porque é um negócio que você está fazendo. Dependendo da empresa, muitas vezes, né, esse negócio, essa parte, ela vai rolar de uma forma indireta, né? Até para que a empresa ganhe a licitação, digamos assim. Mas, enfim, é importante que vocês perguntem também à professora de direito administrativo. No meu entendimento, é possível a contratante chegar para o contratado e dizer, olha, eu quero mais elevado, tá? Até porque você está contratando um serviço. O concurso, veja bem, o concurso, independente de qualquer coisa, as pessoas vão se inscrever, tá? Cabe ao participante estar preparado para saber desses conhecimentos, certo? Gustavo, Então, aí, oi, pode falar. eu tava dando uma olhada nessa Consulpan, nessa semana, né? E aí eu baixei uns edital aqui mesmo da minha cidade, né? Em 2015 foi essa empresa também. Aí a minha mãe fez, né? Ela disse que em questão de específica, ela custa a pegar mais e em questão de questões na específica, ela é muito exigente. Ela disse que essa questão era muito grande. Já em português em si, ela já era mais direta. Então, eu percebi que quando é pro lado mais específico, ela realmente ela cobra bastante do que na área na área geral, né? Porque eu olhei na parte de português e vi que ela era muito direta. Ela fazia uma pequena pergunta e diretamente você já sabia qual era a resposta. Já na específica, ela já tinha todo um contexto, toda a interpretação para você responder na específica. Resumindo, ela faz uma enrolação muito grande para fazer uma pergunta e dar as opções, sim. né? Ela faz com que você perca muito tempo lendo, não é isso? Sim. A minha mãe disse que ela bateu muita cabeça em umas questões para merendeira, porque era muito, muito grande mesmo as questões que ela passava na específica. Gente, acredito eu que quanto mais mais preparado você estiver, por exemplo, nós estamos trabalhando aqui os conhecimentos gerais, tá? De uma forma bem, digamos assim, abrangente. Isso não deixa de lhe ajudar para a sua parte específica. E até porque, quando realmente sair o edital, digamos assim, você vai focar na parte específica. Porque você já vai estar quase gabaritando a geral, digamos, né? Então, acho que é uma questão que é meio lógica, né? Que você já se prepara aqui 50% para quando sair o edital, só o restante, os outros 50%. Digamos assim. Tudo bem? Aqui ficou compreendido, gente, sobre a questão desse estudo, desses editais, e aí a gente está tendo a oportunidade de explorar todos esses conhecimentos. Ficou tranquilo aí? Podemos seguir adiante? Sim. Perfeito. Então, vamos lá. Agora sim, nós vamos dar entrada no nosso conteúdo de hoje. Vocês sabem o que é, de fato, lockdown? O lockdown, ela é uma medida, esse lockdown, ele é uma medida constitucional ou não? Vocês saberiam me responder isso? É legal, por exemplo, você ser Ela não é preso? constitucional. Ela é uma medida, ela é um decreto feito pelo governo para que esse distanciamento se torne bem rígido e severo, onde as pessoas possam cumprir, mas não é constitucional. Exatamente.
Então, nós vamos lá, vamos tentar aprofundar aqui nesses conhecimentos relacionados. Por que eu trouxe essa temática? Porque, de fato, no momento, foi a que de todo mundo. Não tem para onde correr. Essa é a questão do momento. Tá? Inclusive, nesse ano, quando a gente pensava que ia dar uma melhorada, as coisas iam melhorar, a tendência era voltar à normalidade, porque já tinha passado o pior, mas o que a gente está vendo não é isso. Tá? E nosso governador, né, recentemente, no início do mês de fevereiro, mais ou menos, decretou lockdown, no final de fevereiro, decretou lockdown no estado inteiro, né? Então, isso fez com que mexesse na vida de toda a população, né? Consequentemente. A versão mais rígida, tá, de distanciamento social é aquela que supera todas as outras, tá? A imposição do Estado, é o braço forte do Estado, digamos assim, dizendo assim, olha, a partir de hoje, está todo mundo indo de fazer suas atividades normais, tá? De seguir sua rotina normal. É um bloqueio total. Não existe negócio certo. Essa medida, ela é mais rigorosa, ela tem o objetivo de fazer desacelerar a propagação esse objetivo. Tá? Ela é muito mais rígida do que, por exemplo, isolamento social, do que a quarentena. São suficientes, né, quando os casos continuam aumentando diariamente. Então, é importante que se entenda isso. O lockdown, tá? Ele é a medida mais drástica que um governo pode tomar em relação a uma pandemia, tá? E pandemia relacionada ao vírus do coronavírus. Tá certo? É a medida mais drástica. Como é que ela funciona? Como é que funciona esse lockdown, né? Ele consiste em justamente restringir a circulação da população, né, para lugares públicos, permitindo apenas e de forma limitada, para questões essenciais, como farmácias, supermercados, né, ou hospitais. E vejam um detalhe, gente. Prestem bem atenção no detalhe. Eu não sei se vocês percebem isso na prática, mas aqui, bem no início do parágrafo, está dizendo a circulação da população em lugares públicos é permitida de forma limitada. De forma limitada. Para mim ainda está aparecendo o negócio do Consulpan. É, exatamente. Compartilhe o conteúdo novo. Você não passou o slide. Só um minutinho, vamos. Passou agora ou não? Não, ainda está no 5. Eu acho que você está falando sobre o 6. Professor, tem umas pessoas que estão querendo que você aceite para entrar. Rapaz, o pior que é automático, viu? Deixa eu só mandar uma mensagem aqui. Pessoal, tá aparecendo para vocês a tela agora ou não? Ainda não. Agora tá. Agora sim. Apareceu lockdown para vocês? Sim. O que é? É sobre agora confinamento. Confinamento. Pronto. Vou mudar agora. Como funciona? Apareceu? Sim. 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 Pronto, perfeito. Então, já sei o que é que acontece aqui. Quando eu coloco ela para apresentar completamente, se eu mudar, ela não vai aparecer para vocês. Eu tenho que sair dessa apresentação e voltar aqui para... Então, vamos lá. Pessoal, será que conseguiu entrar agora? O Rômulo conseguiu entrar?
Só um minutinho. O link é esse que eu mandei. Pessoal, a entrada é automática, né? Teoricamente, vocês clicando no link, já era para dar acesso à sala automaticamente, tá bom? Isso acontece. Qualquer coisa, reinicie o dispositivo de vocês, tentem novamente, tá bom? É só clicar no link, tá? Então, vamos lá. Vamos ver aqui se dá certo o pessoal entrar agora. Então, como vocês estão vendo, gente? Agora vocês estão vendo a tela, não estão? Deixa eu ver aqui as carinhas de vocês aqui agora. Sim. Perfeito. Nós temos 67 pessoas. Vamos ver aqui. O Rômulo agora acho que vai dar certo. Deixa eu ver. Rômulo, você conseguiu... Luiz Fernando. Rômulo, boa noite. Você conseguiu entrar aí? Me ajuda aí, gente. Veja se deu certo, por favor. Bom, gente, dando continuidade aqui. Então, como funciona o lockdown, né? É uma restrição de circulação onde as pessoas, né, não podem andar por lugares públicos, permitida apenas de forma limitada para questões essenciais, tá? Perguntem lá no grupo se deu certo eles entrar, por favor. Deu certo, eles entraram. O Rômulo, né? né? Pronto. Pode ser internet, gente. Tem várias questões aí nesse meio. Então, vamos lá. Inclusive, recentemente, tá? Nós estamos tendo aí algumas mudanças. Não sei se vocês já estão conseguindo visualizar isso em outros lugares. Por exemplo, Granja, na semana passada, aprovou uma lei um projeto de lei que torna essencial a prática de atividades físicas, tá? E as igrejas. Nós não vamos entrar nos detalhes, é só para que se atualize essas informações. Ou seja, a partir do momento que torna essencial, você pode funcionar. Porque antes dessa atividade ser considerada essencial, elas não poderiam funcionar. Como vocês estão vendo aqui, até o momento, atividades essenciais, além de outros, claro, que a gente não colocou aqui, mas supermercados e congêneres, inclusive tem muito nos decretos, né? Supermercados / congêneres, né? Que são similares. Aquilo que é similar a supermercado pode funcionar durante o decreto de lockdown, tá? Hospitais, claro, farmácias, dentre outras atividades que são consideradas essenciais, tá bom? E o descumprimento dessa regra, né? Dessas regras impostas pelo Estado, pode acarretar em punição, gente. E essa punição, uma delas está prevista lá no Código Penal, no seu artigo 268, tá? Que eu coloquei aqui o caput do artigo, que ele diz justamente infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, tá? Qual é a pena? Detenção de 1 ano, de 1 mês a 1 ano, e multa, tá? Ah, professor, nós não vimos ninguém passar por isso e tal. Bom, aí é outra história. Mas que está prevista, a punição está. Para aqueles que, porventura, teimam em descumprir o decreto, existe a previsão legal para a punição. Não pense que não existe a previsão legal, certo? Aí eu volto lá para a pergunta inicial, né, que eu fiz para vocês. Lockdown é constitucional ou é inconstitucional? A gente vai ver até o final da aula isso aqui. A gente vai ver, tá? Mas, inicialmente,
Ó, se eu estou perguntando se ele é constitucional ou inconstitucional, e se eu sofrer uma sanção dessa? Se eu for punido, tá? Depois eu posso alegar inconstitucionalidade? Vai ter legalidade essa minha punição? Tá? Um vizinho meu Agora, recebeu punição. Ele recebeu a pois cartinha é, agora recente. pois é. Aí a questão é que entra, né? Ele vai alegar inconstitucionalidade. Mas para isso tem um gasto. Gente, a justiça não é barata, não. Entendeu? Principalmente contra o Estado. Imagine a mão forte do Estado. Ela vai defender o seu lado com unhas e dentes. Aí você imagina o sujeito, né? Um autônomo, muitas vezes, ou um empresário, um pequeno empresário, digamos assim, recebe uma punição dessa. Aí, eu vou entrar na justiça, eu vou recorrer e tal. Mas não é assim, não. Não é muito fácil, não. Tá? E não é muito barato também, não. Então, se é de sofrer uma punição dessa, é melhor evitar. É inconstitucional e tal. Sim, meu amigo. A gente vai ver, até o final a gente vai ver os vários lados da história. Eu não vou tratar aqui com você dessa questão, levando para um lado da minha ideologia, o que eu acho, não. Eu vou tratar esse assunto com você de uma forma bem imparcial. Tratem da mesma forma, olhando os dois lados da história, para depois não ficar, que o professor disse isso, que o professor disse aquilo, né? Não, nós vamos tratar de uma forma altamente imparcial. Eu não quero ninguém aqui dizendo que depois, o professor defendeu isso, o professor defendeu aquilo. Não estou aqui defendendo nada, tá? Eu não sou nem do lado A, nem do lado B. Eu vou apresentar o conteúdo para vocês. Vocês vão tirar as conclusões de vocês. Tudo bem? Certo. Vamos lá, continuando. Deu para entender como é que funciona o lockdown, né? Qual a diferença entre isolamento social, quarentena e lockdown? Tá? Isolamento social é uma recomendação de restringir o contato entre as pessoas, tá? Ela não é uma obrigatoriedade, tá? Ela é uma recomendação para restringir o contato entre as pessoas que não habitam na mesma residência, né? É coibir aglomerações entre pessoas. E o objetivo, né, de verdade, é reduzir o contato interpessoal, né, as relações, a taxa de transmissão, reduzir a taxa de transmissão, né? Essa é a ideia, é o objetivo, né, do isolamento social. Esse é o isolamento social amplo, né? Vejam, quando eu digo amplo, não estou dizendo que é igual ao lockdown, não. Estou dizendo que é amplo, que ele atinge a todos, certo? Quando eu digo, existe a recomendação do Estado para isolamento social, ou seja, está se dizendo que deve-se evitar aglomerações, festinha. Você lembra do final do ano? Como é que foi a passagem de ano de vocês? Fizeram festa? Como é que foi essa festa? Tinha quantas pessoas? Você lembra das recomendações de final de ano? Como era? Lembra? Alguém lembra aí, por favor? Ou não lembram? Decreto do governador. Foi só a família, ninguém diferente, não teve aglomeração, não teve de estranho, cada um voltou para sua casa quando terminou a ceia, pronto. Mas existia uma recomendação para a quantidade de pessoas, vocês não lembram? Ele decretou, ele fez um decreto para as festas de final de ano, foi Natal e Ano Novo. A recomendação é que essas festividades não poderiam aglomerar mais de 15 pessoas. Será que foi seguido? Aí é outra história. É uma recomendação, não é? Também não era uma, digamos assim, uma lei, né? Era uma recomendação. E aí vamos para o isolamento vertical. Vocês já ouviram falar esse termo em algum momento? Houve essa discussão. Vamos fazer isolamento vertical? Será que ele vai funcionar? Tá? Será que é o suficiente? Então, o isolamento vertical, na verdade, ele é voltado para o grupo de risco, grupos de risco, tá? Idosos, pessoas com doenças pré-existentes, né?
que possuem maiores chances de apresentar quadros graves da doença. Então, esse isolamento vertical pode atingir outros grupos também, né? Mas a ideia é verticalizar, tá, o tratamento, tá? A limitação. Não é como, por exemplo, o isolamento social. O isolamento social é para todos os grupos, independente de qualquer coisa. Já no isolamento vertical, ele preconiza uma restrição para pessoas com certos tipos de parâmetros já, tá? Grupos de risco, pessoas idosas, pessoas com doenças pré-existentes, né? E pode colocar mais, como eu já falei. Já o isolamento horizontal, não há limitações de grupos, né? E todos devem ficar em casa. Isso restringe a circulação, a aglomeração de pessoas e reduz a disseminação do vírus, né? Como vocês estão vendo aqui, o horizontal ele já atinge a todos, tá? Não existe uma classificação específica para esse tipo de isolamento, tá certo? Vai se ver a questão da eficácia. Tudo vai depender de qual estágio está o vírus, tá? Como está a propagação dele. Por exemplo, daqui a uns dias o governador vai estar editando novas medidas. Certamente vai chegar um momento em que ele vai ter que abrandar essas medidas que ele está tomando agora. Que é como eu falei para vocês, o lockdown é o mais rígido, tá? Então, se ele é o mais rígido e está sendo adotado agora, qual será a medida após o lockdown? Qual será a medida que o governador vai tomar? Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo, né? Então, continuando. E a quarentena, gente? O que é a quarentena? A quarentena já é voltada para pessoas que tiveram contato com pacientes, né, contaminados pelo vírus, ou tiveram em regiões com surto da doença, né? Como a gente via, não sei se vocês recordam, no início da pandemia, tá? Lá no mês de fevereiro do ano passado, haviam brasileiros na China, lá em Wuhan, é isso a localidade? Onde surgiu os primeiros casos, e aí esses brasileiros, eles pediram ao governo brasileiro para voltar ao Brasil. E foi enviada uma aeronave da Força Aérea Brasileira, se não me falha a memória. Essa aeronave trouxe esses brasileiros e ficaram em quarentena por um determinado período, tá? Foi feito lá as salas improvisadas lá na Força Aérea, eu acho, ainda em Brasília, né? E ficaram por um determinado tempo, no caso, 14 dias, né? Que é o período de incubação do vírus, ficaram de quarentena. E o objetivo é o quê? Observar ao longo desses dias, né? Se a pessoa ou se as pessoas vão apresentar alguns sintomas, né? E tentar controlar a propagação desse vírus para que não atinja outras pessoas, tá? Então, essa é a questão. Essa é a relação que tem a quarentena nessa história, tá? Nesse momento, por exemplo, nós temos muitas pessoas, inclusive tem uma aluna minha, de Martinópolis, que me relatou hoje que está de quarentena com a avó dela, ela mora só com a avó, né? E a avó dela deu positivo o teste, né, para Covid, e aí ela está de quarentena com a avó. Ela tem que passar 14 dias, né, com a avó, até a avó, né, ficar boa, na verdade, porque como ela já está, tem que ver se vai desenvolver, né, as consequências, né, do vírus, enfim. Vai ficar o tempo que for preciso para que a parente dela, no caso, se recupere. Então, tem tudo isso, né? Está tudo isso relacionado dentro de um problema só. Nós estamos, no momento, no nível mais alto de isolamento, que é no lockdown. Depois, nós não sabemos como é que vai ficar, mas nós também temos, nesse momento, a figura da quarentena, tá? Que onde as pessoas forem detectadas com o problema, devem seguir, devem obedecer, tá? Esse isolamento, tá bom? E o lockdown, como eu já disse para vocês, é a medida mais severa, né, que existe, né, que é imposta pelo Estado, e o Estado vai fazer isso em prol de algo maior, que é o direito à vida.
E aí eu faço uma pergunta para vocês, o que são atividades essenciais? Inclusive, eu já expliquei para vocês, as atividades essenciais, elas são descritas pelo próprio Estado. Inclusive, recentemente, de ontem para hoje, na verdade, de final de semana para cá, vem se ventilando, né, a possibilidade do governo federal editar uma medida que torna todos os tipos de trabalhos essenciais, né, porque, segundo o presidente da República, toda atividade é essencial. Então, para ele, todo mundo tem que voltar às suas atividades, enfim, é mais uma vez uma questão que eu não vou entrar no mérito, né, cada um tire suas conclusões, né, e aí até o final da aula a gente vai ver mais argumentos, prós e contras contra essa questão, tá bom? Vamos lá, entrando no cerne da nossa questão. Como eu falei para vocês, gente, nós vamos abordar aqui, nas atualidades, muitas questões que elas batem de frente, se confrontam com a Constituição. O que é a Constituição? O que é a Constituição do nosso país? O que é a Constituição de um país, na verdade? A Constituição de um país, ela é como se fosse a cartilha de como as pessoas daquele lugar devem viver, tá? Ela é a lei maior, é a chamada Carta Magna, tá? Ela é a que está no topo. Existe a chamada pirâmide das leis, tá? E aí a Constituição está lá no topo. Tem alguns estudiosos que dizem que ela deveria estar na base, tá? Mas, em geral, se você fizer uma pesquisa sobre pirâmide de Kelsen, né, que é um termo... Kelsen era um estudioso alemão, né, do direito. E ele criou essa pirâmide. E ele diz que a Constituição de um país, ela é a lei soberana, ela é a lei maior. Todas as outras leis, tá, infraconstitucionais, tá, supralegais, internacionais, elas estão aqui, tá? Dependendo do tratado, vai haver uma equiparação, mas aí, em geral, elas estão abaixo da Constituição. Toda lei precisa se analisar a constitucionalidade dela. Toda lei, toda ação que um governo vai tomar, que um estado vai tomar, que um município vai tomar, tá? Ela precisa ser analisada a constitucionalidade dela, tá? E quem é o guardião da Constituição do nosso país? Só para lembrar, a Constituição do Brasil, para quem não sabe, a Constituição do Brasil, ela foi promulgada... O Brasil já teve várias constituições, gente, mas a vigente, atualmente, ela foi promulgada em 22 de setembro de 1988, tá? Pelo então presidente do Congresso naquela época, era o senador, se eu não me engano, Ulisses Guimarães, tá? Foi promulgado por ele na época, certo? Então, é a lei maior do país, não esqueçam. A Constituição, e outra, ela é tão importante, gente, que, ao meu ver, ela deveria ser estudada nas escolas, principalmente os artigos mais relevantes, tá? Porque tem muita coisa que não precisaria nem estar na Constituição, certo? Tem muita coisa que ali poderia ser uma lei específica para aquilo, tá? Poderia ser uma lei específica. Mas, enfim, eu acho que direitos fundamentais, por exemplo, artigo 5º, né, que são 80 e tantos incisos, tá? E ainda tem as suas alíneas, seus parágrafos e tal. É muita coisa para se estudar, tá certo? Então, vamos lá. Isolamento social e lockdown são constitucionais? Em tempos de pandemia e de calamidade pública brasileira, né, e mundial, somada à politização das medidas de extinção e isolamento populacional, das consequências, né, para o mercado de trabalho e a economia do país, várias questões vêm à baila, né, gente? Isso aqui é o que a gente talvez esteja mais vendo no momento, é esse embate entre a economia e a saúde, né? O que é mais importante? As duas são importantes? O que poderia ser feito para minimizar? Será que não está se politizando demais essa temática, não? Será que se houvesse um pouquinho mais de serenidade, as coisas não estariam sendo melhor conduzidas? Tá? Eu estou trazendo essas reflexões para vocês, né, para que a gente saia daqui com outro olhar, né?
porque, de fato, são questões importantes. E aí eu trago 2 pontos importantes aqui. Né? Até que ponto os direitos e garantias constitucionais da liberdade, de locomoção e reunião das pessoas pode ser suprimida frente ao combate à pandemia, frente à Covid-19? O direito de ir e vir das pessoas, tá? São princípios. Eu queria dizer para vocês que a Constituição, ela é guiada por princípios, basicamente, basilares, tá? E a Constituição, ela tem um chamado espírito, tá? Esse espírito da Constituição, eu queria que vocês anotassem aí. A Constituição de 88, ela tem um chamado preâmbulo, tá? Nesse preâmbulo, o que nós temos? Eu vou ler para vocês na íntegra o que diz o preâmbulo, tá? Que é a primeira mensagem que a Constituição manda, tá? Para todos que a lerem. Prestem bem atenção nisso. É a mensagem que ela vem antes de qualquer artigo. Ela sequer é um artigo, tá? O preâmbulo sequer é um artigo. O preâmbulo é uma mensagem, é o espírito, tá? É como se pensa que a Constituição vai atingir a população de uma maneira geral. Então, eu vou só fazer essa leitura aqui para que vocês tenham conhecimento, talvez muitos não tenham, tá? Preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, tá? Porque é preciso, para instituir a Constituição, é preciso uma Assembleia Constituinte, para instituir um Estado democrático de direito, um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional. Com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Vocês conseguiram entender? Professor, Oi? você está ainda no slide 10. Você estava lendo o 11. Ninguém sabe nem o que você leu. Só entendemos porque você estava falando. Não, mas, na verdade, Rosinha, esse realmente está no slide 10. Essa leitura eu não coloquei no slide. Tá? Eu vou mandar para vocês complementarmente. Tá bom? Ok. É porque eu estava trazendo aqui justamente para vocês, porque são muitas questões, Rosinha. Quando a gente fala de Constituição, de constitucionalização das coisas, a gente vai se pegar com tantas coisas, sabe? E ela é muito extensa, Se for estudar toda. Muito prolixa, trata de temas que não precisava tratar. Para você ter ideia, você sabe quantos artigos tem a Constituição? A Constituição dos Estados Unidos, que é a mais velha de todo o mundo, ela tem 27 artigos. Isso. A do Brasil, além dos artigos, que já são muitos, ainda tem as emendas, Rosinha. As emendas constitucionais. Entendeu? Que hoje em dia tem mais emenda do que artigo. É complicado você entender um negócio desse. Então, eu estou trazendo para vocês o espírito, tá? Porque é importante esse espírito. Por exemplo, quando fala em igualdade, em justiça, tá? Como valores supremos, será que realmente essa igualdade está sendo exercida? Será que realmente a justiça estão sendo supremos? Por isso que é importante se estudar e se aprofundar nessas questões. Não necessariamente saber tudo, mas saber o básico. Como, por exemplo, eu estou acabando de ler para vocês aqui só preâmbulo da Constituição. Ela pode ter 1 milhão de artigos. O Espírito está dizendo isso aqui. Se tiver alguma coisa que esteja sendo feita ao contrário, você vai já assim, opa, tem alguma coisa errada aí. Querido meu, a minha igualdade de direito,
Se eu estou sofrendo preconceito, que é o princípio da Constituição, está dizendo isso aqui, tem algo errado. Vocês estão conseguindo entender que a Constituição do nosso país, tá? É a lei que está no topo do nosso país, ela que rege todas as outras não podem ferir o que está nela, e que eu estou dizendo que o princípio da Constituição, o espírito da Constituição está lá no preâmbulo. Abrir, se vocês tiverem como abrir, coloca lá, Constituição Federal de 88. E aí, olha lá, preâmbulo, ele vem antes de todos os artigos, tá? E lá está essa mensagem, tá? Explícita, para qualquer um ver. A questão é, você vai atrás desse conhecimento ou você vai preferir muitas vezes a agressões, tá? A situações, se expor a situações que não necessariamente isso, esses questionamentos. O primeiro ponto que eu trouxe para vocês aqui, né, sobre essa questão da legalidade, da constitucionalidade dessas medidas, tá? Essa garantia, até que ponto não, de reunião de pessoas pode ser suprimida frente ao combate à pandemia? É uma pergunta. A segunda pergunta, as medidas de isolamento social para pessoas, de lockdown, agridem os fundamentos constitucionais dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa? Vou repetir, no primeiro questionamento, ele fala em liberdade de locomoção e de reunião, tá? No segundo, ele fala de quê? Fala dos valores do trabalho e da livre iniciativa que estão sendo feridos. Deu para entender 2 pontos? Resume em 2 perguntas básicas, tá? O primeiro trata da liberdade de locomoção e reunião de pessoas. O segundo trata do trabalho e da livre iniciativa. Estão sendo feridos esses direitos? Vamos lá. Nós trazemos questões atuais, né, e que estaremos responder sobre um aspecto constitucional e não político, tá? Como eu falei para vocês, nós vamos tratar as coisas sobre viés legal. Então, a Constituição da República Federativa do Brasil, né, aqui abreviada como CRFB, estabelece como fundamentos, né, dentre outros, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Inclusive, Alexandre de Moraes, em uma fala, disse o seguinte: é através do trabalho que o homem garante a sua subsistência e o crescimento do país. Sabemos que tais fundamentos ressoam por diversos artigos da Constituição. E para isso nós vamos citar aqui, tá? No artigo 5º, que fala dos direitos e garantias fundamentais, lá no inciso 13º, artigo 6º, 7º e 8º, tá? Valendo lembrar que a Constituição, apesar de dar especial proteção ao emprego, no seu artigo 7º, utiliza a expressão trabalho e livre iniciativa, né? O que nos remete também aos autônomos e ao empregado. Ou seja, aqui, gente, o empregador, aquele autônomo, aquele cara que vende milho, tá? Aquele cara que faz entrega, aquele cara que vende sua quentinha, todo mundo aqui está respaldado. Todo mundo aqui está respaldado. Tá? É um princípio constitucional que uma lei inferior não poderia agredi-las. Tá? Não poderia, digamos, limitá-las. Você tem que garantir que as pessoas possam trabalhar de forma livre, claro, dentro de trabalhos legais. Tá? Não vamos colocar coisa ilegal, professor, pode ser tudo, não. Tá? Existem trabalhos ilegais. Tráfico de drogas é ilegal. A nossa coisa é legal. Tudo que for legal está respaldado dentro desses artigos da Constituição, gente.
E aí, aqui nós já estamos respondendo aquela segunda questão da tela anterior, vocês lembram? Que era, será que está sendo suprimido o direito à livre iniciativa? Trabalho? Aqui a gente já está vendo que legalmente está. Não está. Oi? Pode falar, Joyce. Se é constitucional, por exemplo, tu falou que a Constituição ela garante os direitos dessas pessoas. Mas a maioria dessas pessoas não tem nem carteira de trabalho, nem tem um direito que elas possam dizer que tem. Então, na verdade, os autônomos, eles têm direito de quê? Não, mas aí já é outra questão. Aí você já está falando de relação de emprego. Quando a gente fala de trabalho, trabalho é muito maior do que apenas uma relação de emprego, tá? Quando a gente vai lá para o direito do trabalho, a gente vai ver que para você configurar uma relação de emprego, que é isso que você está tentando colocar, você precisa atender alguns critérios, como, por exemplo, se você tem uma relação de subordinação com o empregado, se você tenha alteridade em relação àquele trabalho, se o seu empregador lhe dá as condições de trabalho, se é você que coloca essas condições de trabalho, se existe a pessoalidade, o que é a pessoalidade? Se é só você que pode fazer aquele trabalho, ou se existe outra pessoa que pode lhe substituir, tá? Existe a onerosidade, onde você recebe por aquele trabalho, e existe a questão de ser pessoa física. Você precisa ser pessoa física, ou seja, você precisa atender todos esses critérios. A gente sabe muito bem que tem muitos locais que contratam pessoas que atendem todos esses critérios, né, e que não tem carteira assinada, como você falou. Mas, gente, quando eu coloco trabalho, o trabalho ele compreende a todos, tá? Emprego está contido dentro do trabalho, tá? A relação de emprego é uma das formas de trabalho. O autônomo ele é a forma de trabalho, tá? O empregado ele é uma forma de trabalho, o empregado numa loja ele é uma forma de trabalho, o vendedor de cachorro-quente na rua é uma forma de trabalho, ele é um autônomo. Deu para entender isso, Joyce? Que o emprego ele é muito mais amplo do que a relação de trabalho, o trabalho ele é muito mais amplo do que apenas a relação de emprego, o trabalho está aqui em cima, a relação de emprego está aqui embaixo. Deu para entender isso? Sim, deu, mas eu não concordo, né? Sim, mas vamos lá, veja bem. Mas você não concorda com o quê? Eu não concordo desde quando o empregado não tem direitos nem garantias de nada. Então, ele é apenas um empregado, ele não é um trabalhador. Não, eu não disse isso. Eu disse Não, que o empregado... eu que estou dizendo. Não. Aí tem que ver aquela questão legal, se está legalizado, se está assinado, não. Cada caso é um caso. A gente vai entrar num caso específico, digamos assim, né? Tem empregados que têm todos os direitos garantidos. Já tem outros que não têm. Por exemplo, nós, que somos da educação, que somos servidores do Estado, nós entramos dentro da regra da CLT? Não. Nós somos chamados de estatutários. Nós não temos os direitos que os empregados com carteira assinada têm. Entendeu? Verdade. Nós não temos esses direitos. Cada ramo aí, cada trabalho, enfim, vai ter a sua especificação, digamos assim, tá? Vai ter o seu enquadramento. Então, para isso, nós iríamos enveredar lá para o direito trabalhista. Já é uma coisa específica do direito do trabalho. Eu quero trazer para vocês aqui uma coisa mais ampla do que uma específica. A visão mais ampla é que o trabalho, de uma forma geral, o trabalho ele é maior do que apenas o emprego. Eu ser empregado, eu tenho um trabalho, mas o cara que veio de espetinho ali também tem um trabalho. Só que ele não é empregado, ele é autônomo. Professor. Oi? Assim, como é o caso, se eu não me engano, acho que a Prefeitura de Sobral hoje parece que vai dar um auxílio para os vendedores ambulantes, né, que não estão podendo estar nas ruas.
E aí vai ter um auxílio mínimo de 250 a 300 reais, ou seja, eles não têm esses direitos garantidos dos mesmos trabalhadores que trabalham de carteira assinada, mas nesse momento que eles estão impedidos de estar nas ruas trabalhando, eles também têm esse direito, que no caso é uma coisa da prefeitura, né, da cidade, não é algo nacional. Mas eles Quem é que está falando? A Camila. Camila, nós vamos ver isso já já sobre essa questão do auxílio, digamos assim, tá? Para que ele existe, tá bom? E aí nós vamos... Gente, até aqui deu para entender? Tem alguma dúvida até aqui? Por favor, tá? Se não der tempo, a gente continua na próxima aula. Não tem... Eu quero que vocês entendam. Eu estou me esforçando para que vocês entendam isso aqui que a gente está falando. Vamos lá. Então, aqui a gente tentou esclarecer sobre a livre iniciativa e o direito ao trabalho que está sendo ferido, que é algo previsto na Constituição, especificamente, se vocês quiserem anotar, lá no artigo 7º da Constituição, tá? Coloquem lá, Constituição Federal de 88, artigo... Pronto. Depois vocês dão uma aprofundada sobre ele, tá? Aí vamos lá, essas perguntas... Qual é o artigo? Artigo 7º, tá? Bem aqui, ó, eu vou até aqui deixar em negrito. Pronto. Artigo 7º, tá bom? Vamos lá. Aqui eu já fiz essas perguntas para vocês, o que é a Constituição, né? Já disse para vocês que é a lei maior que tem no país, né? Em qual ano ela foi promulgada, eu já apresentei para vocês, em 22 de setembro de 88. Se vocês botarem assim, CF 88, vai aparecer a Constituição Federal de 88. Constituição Federal de 88, grave esse nome. Tá? Vocês têm que entender que ela é a lei maior do nosso país. Qual a importância dela? Já falei qual a importância dela. Tá? Você já leu a Constituição? Aí fica uma questão em suspenso, que você não é obrigado a ler toda. Mas, de vez em quando, se você quiser perguntar, professor, qual é um artigo importante que eu posso ler? A gente vai trazendo aos poucos, tá? Eu já trouxe um para vocês, artigo 7º. Anotem também artigo 5º, tá? Artigo 5º da Constituição. Anotem também. Já falei do 7º, falei do 5º, tá? Um pouquinho. Artigo 7º, artigo 5º. Olha o artigo 3º da Constituição. O que diz o artigo 3º? Foi a Camila que falou comigo sobre o auxílio, não foi? Camila? Sim. Eu estava Pronto, Camila. Do auxílio que... Esses auxílios, não o nacional, né? O caso que é a iniciativa da prefeitura. Sim. Deixa eu ler esse artigo e fala sobre o que você entendeu e qual é a relação que ele tem com esse auxílio, tá? Vamos lá, artigo 3º da Constituição. Anotem aí, artigo 3º da Constituição. Constitui como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, veja bem, Camila, olha, Camila e demais colegas, qual é um dos objetivos fundamentais da República do Brasil? Olha aqui, ó. Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Isso aqui é um fundamento da nossa Constituição. Deu para entender? É o fundamento da nossa Constituição. E o que ele tem a ver com esse auxílio, Camila? Vamos repetir. Esse fundamento, esse artigo 3º, ele tem como objetivo aqui apresentar o fundamento da República Federativa do Brasil. Em que ela se fundamenta? Aqui, ó, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais. Tem alguma relação com esse auxílio que você falou, Camila? Sim. Por exemplo, erradicar a pobreza. Será que esse auxílio ele visa erradicar a pobreza? Essas pessoas que são vendedores ambulantes, qual a renda que elas estão tendo no momento? Elas vão ficar mais pobres. Comer o que elas tinham já guardado, se elas tinham. Ou seja, esse auxílio visa o quê? Visa minimizar, né? E aí ele traz como complemento a Emenda Constitucional 31 de 2000, que criou o quê? O Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, né? Possibilitando que até 2% das arrecadações do ICMS sobre os produtos e serviços supérfluos, né?
nos moldes da parlamentar de 2001, fosse revertida em ações de combate à pobreza, gente. Ou seja, é um fundamento do nosso país o combate à pobreza. É um fundamento do nosso país garantir o desenvolvimento nacional. A marginalização, reduzir a marginalização. O que é a marginalização, gente? O que é a marginalização? É aquele marginal. Não, gente. As pessoas que estão à margem do processo, né? As pessoas que estão ficando fora do processo de desenvolvimento, que são muitas. As pessoas que não estão sendo abraçadas pelo país de uma maneira geral, tá? Na educação, na saúde. Essas pessoas estão sendo marginalizadas, estão ficando à margem. Muita gente costuma utilizar esse termo marginal só para bandidos. Na verdade, não é isso, tá? A ideia, né, é de que marginal é uma pessoa que está à margem do processo. Está fora do sistema, fora do processo. Exatamente. Tá? Essa visão ela é uma visão muito restrita. Nós temos que ter uma visão mais abrangente. Sabe? Infelizmente, isso é o problema do nosso país também, que muita gente não enxerga esse problema, gente. E o nosso país, ele tem uma dívida, tá? Durante muito tempo, e isso é outra história também, durante muito tempo, todas as riquezas do nosso país eram enviadas para fora, para outros países, enquanto a escravidão existia. Então, nós temos uma dívida com negros, tá? Com indígenas, e com outras pessoas mais que não tiveram acesso, por exemplo, à educação, uma coisa simples, básica. Aí muita gente critica a lei de cotas, né? Não deveria existir, não sei o que, gente, pelo amor de Deus. Precisa ter consciência da origem do nosso país, tá? Estudem a história, vejam na história, por favor, tá bom? Deu para entender o artigo 3º da Constituição? O que é que ele diz? O que é que ele preconiza? Ele preconiza basicamente que o fundamento da República Federativa do Brasil é garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Pessoal, estou falando muito alto, tem um professor meu que, se vocês verem ele falando, dando aula, vocês ficam besta. Ele dá aula gritando. De vez em quando ele dá um susto. Pessoal, não pensa que eu estou brigando não, viu? É porque é meu jeito mesmo. Acho que eu estou aprendendo com ele. Tá tudo bem aí? Do outro lado? Tá, sim. Para mim tá bom a altura. Tá ótimo. Olha aqui, artigo 5º. Estabelece diversas garantias individuais e coletivas. Tá? E aí nós trouxemos aqui alguns artigos para que a gente possa, mais uma vez, tentar responder aqueles questionamentos que eu falei lá atrás sobre a constitucionalidade do lockdown, dos isolamentos sociais, tá? A gente falou em liberdade de locomoção, em liberdade de se reunir, tá? A gente falou na livre iniciativa, do direito ao trabalho. Aí vamos lá. Inciso 13º. Gente, quando você vê um xizinho ou um algarismo romano aqui nas leis, tá? Ele significa um inciso. Inciso, tá? Artigo 5º. Inciso 13º. Inciso 5º. Inciso 16º. Inciso 17º. Deu para entender isso? E aí tem outras abreviaturas, tem outras nomenclaturas, como, por exemplo, parágrafos, que a gente não viu ainda aqui, parágrafos, tá? Linhas a gente não viu também aqui, tá bom? Mas isso é tranquilo, você não precisa se preocupar com isso, não. O importante é vocês compreenderem o espírito da coisa, tá? Então, vamos lá. O artigo 5º da Constituição, quando vocês forem ler o caput do artigo, o que é o caput do artigo? O caput é aquele texto que tem na frente do número do artigo, tá? É o que representa aquele artigo. Aí depois vem o esmiuçamento dele, que são os incisos, que são os parágrafos, que são as linhas, tá? É como se fosse o esmiuçamento, a especificação. O caput é a parte geral daquele artigo. Assim como eu falei, âmbulo,
Cada artigo tem sua parte geral. E depois tem as partes específicas. Tudo bem? Sim. Então, vamos lá. O que é que ele nos fala? É livre o exercício de qualquer trabalho. Olha aí, Joyce. É livre o exercício de qualquer trabalho. Vejam, trabalho ele é muito maior do que emprego. O emprego é um tipo de trabalho, tá? É livre o exercício de qualquer ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, tá? Artigo, inciso 5º, é livre, vejam bem, no inciso 13º, gente, a gente já respondeu aquela questão relacionada ao direito ao trabalho, ativa, tá? E aí, no inciso 5º, é livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Olha que interessante. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Nós estamos em tempo de paz, não estamos, não? Ou nós estamos em tempo de guerra? A guerra contra o vírus em paz, nós estamos que não estamos em uma guerra civil, mas a gente está contra o processo aí, que é pior Mas que uma guerra. depois nós vamos adentrar nessas especificidades, viu? Dessa relação aí que você está tentando colocar, né? Eu entendi a sua pontuação, mas depois, mais na frente, nós vamos aprofundar em essas questões. Podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer, ou dele sair com seus bens, tá? E já pode chegar aqui, passear, tá direito aqui, inciso 5º, do artigo 5º da Constituição. Posso entrar e sair, eu posso andar para qualquer lugar, em tempo de paz. Eu quero que vocês entendam que eu estou analisando ao pé da letra, tá? Constituição. Aí vamos lá. Não é o que muita gente faz quando fala de leis, mas vamos lá. Inciso 10. Todos podem reunir-se pacificamente. Olha aí. Todos podem reunir-se pacificamente. Ou seja, aglomeração, ser proibida a aglomeração. Tá entendendo? Sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização. Olha aí. Independente, preste bem atenção nisso. Independentemente de autorização, gente, eu posso me reunir com um grupo de pessoas que eu chamasse, vamos supor que a gente pudesse, nesse momento, eu dizer assim, pessoal, amanhã nós vamos fazer uma reunião ali na Praça do Centro, tá? Eu não presto atenção, não. Agora, eu só tenho que ter cuidado, senão tinha outra reunião marcada para lá, no mesmo dia, mesmo horário, tá? Que é o que diz aqui, logo, não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. O que é que acontece nas eleições, quando os partidos vão fazer seus comícios e tal? Eles têm que comunicar antecipadamente, só para que não haja choque, tá? Entre essas reuniões. E outra, para que se tenha a autoridade competente possa também garantir a segurança dessas pessoas lá, tá? Que mande o efetivo policial, se for necessário que mande até uma ambulância, tá? Para atender alguma necessidade que porventura possa vir a surgir. Mas não precisa de autorização. Está aqui, inciso 16º. Inciso 17º. O que é que nós temos? É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter militar. Ou seja, eu não posso convocar vocês aqui para montar uma organização, tá, terrorista, digamos assim. Agora nós vamos aterrorizar, nós vamos bancar agora, sabe, os terroristas aqui da cidade, nós vamos amedrontar, o povo vai ter que respeitar a gente, entendeu? Nós não podemos fazer isso. Nós podemos fazer para fins lícitos. Tranquilo até aqui? Vejam, até o momento, nós já falamos um pouquinho do artigo 7º da Constituição,
do artigo 3º da Constituição e do artigo 5º e alguns incisos do artigo 5º. Se vocês quiserem anotar esses incisos, é importante. O inciso 13º, o inciso 5º, o inciso 16º e o inciso 17º. Tranquilo? Lembre-se, eu mandei esse material para vocês, eu só tô querendo que vocês observem essas informações para que quando vocês forem fazer o estudo, vocês se lembrem, o professor falou disso aqui. Eu vou olhar a Constituição também para ver o que é que diz lá, entendeu? Para vocês fazerem esse paralelo, tudo bem? Garantias constitucionais podem ser relativizadas? Aí, Joyce, pronto, eu estou chamando onde você colocou, tá? Eu me lembro que recentemente teve aliás, sempre está tendo em relação a direito de expressão. Vocês lembram de alguma polêmica recente relacionada a direito de expressão? De se expressar? Da do livre pensamento? Liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, né? Pois é, mas vocês lembram de alguma polêmica relacionada à liberdade de expressão? Lembra do deputado Daniel Silveira? Em relação aos fake news, Que ele defendia, ou que ele queria um ataque, queria a destituição dos ministros do STF, enfim, uma série de coisas. Eu não vou entrar no mérito da questão, por favor, só estou dizendo que garantias constitucionais, olha a pergunta, preste bem atenção, essas garantias constitucionais podem ser relativizadas se em risco a segurança nacional? Podem. Aí eu vou de encontro. Veja, eu estava falando. Lembre-se que eu estava falando de um lado, de outro lado. As garantias, né, constitucionais podem e devem ser relativizadas para evitar situações das próprias garantias, a ponto de tais direitos servirem de égide para a prática de atividades ilícitas e ou afastamento da responsabilidade civil e criminal de seus agentes. Pode-se afirmar que os direitos e garantias individuais e coletivos não são ilimitados, encontrando limites quando chocarem-se diretamente com outros dispositivos legalmente constituídos. Gente, o direito é uma garantia constitucional? Direito à saúde é uma garantia constitucional? Sim, a educação, saúde, moradia. Vocês olharem lá então no artigo 6º, cumprir esses direitos de acordo com a Constituição, né? Eles trabalham de acordo com o que convém a eles. Esse é o problema. Perfeitamente. Você está sendo perfeita na sua colocação. E aí eu digo mais. Eu vou agora ver aqui vocês, tá? Encerrando aqui. Nós não vamos encerrar essa temática hoje, não vai dar tempo, tá? Porque falta muita coisa ainda. Mas tudo bem, não tem problema. Vamos lá. A pergunta é, essas garantias constitucionais podem ser relativizadas? Podem, gente. Podem. Eu posso tornar uma garantia constitucional do direito de ir e vir, tá? Do direito de aglomeração, do direito de reunião, tá? Mesmo que seja para fins pacíficos, em detrimento de outra garantia fundamental. Se vocês olharem, anotem também o artigo 6º da Constituição, para vocês pesquisarem, artigo 6º da Constituição, tá? Vocês vão ver lá que o direito à saúde está previsto. Ou seja, o Estado tem que provir esse direito. É obrigação do Estado fazer isso. Ora, se o Estado não faz, quem é que vai fazer, gente? Pelo amor de Deus. Né? A gente sabe que as coisas já são difíceis. E aí o Estado ainda não provém, não garante a sua parte. A gente sabe, a Rosinha foi perfeita na colocação dela. Tá? A gente sabe muito o que acontece dessas coisas. Tá? Dessa ingerência do Estado. Mas nós não podemos tomar como justificativa para cometer um erro, um outro erro.
Ora, se é necessário que o Estado haja para que, por exemplo, nesse momento, um vírus, tá, que está acometendo tanta gente e que está tirando a vida de tanta gente, seja limitado, seja combatido, é preciso ele adotar, lançar providências? Gente, não tem outra saída. Tá? É importante que se faça isso. Então, se ele precisa, em nome disso, restringir outros direitos, restringir outras garantias, ele não está excluindo essas garantias. Ele está restringindo ela momentaneamente. Vejam que elas não estão sendo, digamos assim, sucumbidas. Elas não estão deixando de existir. No momento, dependendo da necessidade, você vai ter que cumprir elas. Não adianta, tá certo? Gente, alguma dúvida? Eu vou parar por aqui, porque, de fato, o tempo já está esgotando. A gente ainda tem muita coisa para falar em relação à temática, mas a gente vai continuar na próxima aula, tá bom? Porque o que é que vocês acharam dessa temática? O que é que vocês acharam até aqui, da forma como foi colocado? Eu queria que vocês deixassem as opiniões de vocês, mesmo que seja no grupo, porque é importante para a gente, tá? Boa, temática boa. Tirando a inconstitucionalidade da Constituição, que não funciona, o resto tá ótimo. Não podemos querer ser hipócritas e dizer que a nossa Constituição funciona, que ela não funciona. Será que não falta homens para colocar ela para funcionar? Né? Mas é como eu queria falar antes. O governo, em modo geral, eles já usam esses benefícios, esses auxílios para as pessoas de uma classe mais baixa, justamente para isso. Para a gente não ter um entendimento sobre os nossos direitos, para não ser cobrado. Esse é o grande problema. A gente se fica maravilhado com pouca coisa, sendo que o nosso direito é muito maior do que isso que eles nos dão. Tá entendendo? Esse é o grande problema. O grande problema que anda acontecendo no nosso país, a grande culpa é nossa, a maioria da parte da culpa é nossa, e nós não vamos atrás desses nossos direitos. A gente se contenta com o pouco que recebemos. Aí... Com certeza, gente. Realmente olha, isso aqui é uma discussão que ela vai tão longe, vocês nem imaginam, entendeu? Ela é e muito vocês sabem, ampla. Muito ampla, né? Mas, assim, essa é uma temática, né, que a gente precisa, de fato, aprofundar, né? A gente precisa aprofundar de uma forma imparcial, tá? De uma forma honesta, de uma forma clara, de uma forma objetiva, porque é isso que a gente precisa, analisar as coisas friamente. E eu coloquei para vocês, eu falei para vocês do preâmbulo da Constituição, de alguns artigos, eu espero que vocês tenham anotado. A aula eu vou mandar a gravação, até mais tarde eu mando a gravação, tá bom? Estudem, e daqui a pouco, eu já saindo da aula, já vou fazer o link para... o PDF da Constituição, que eu ganhei o livro do Senado, no ano retrasado, na minha faculdade. Aí eu tenho ela em PDF, eu vou colocar na... Ótimo, ótimo. Eu já estudo ela há 3 anos atrás. Tem partes que não são muito interessantes, mas tem outras que já são bem enriquecedoras. Importante você saber. Com certeza. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês. Eu vou encerrar minha aula, que eu preciso fazer o link da professora Nayane. Tudo bem? Obrigado pela presença de vocês. E eu já estou mandando aqui já o link para a aula dela, tá bom? Valeu.